Muito bem, então, olá a todos, meu nome é Vinícius. Nesse vídeo eu falarei um pouco sobre a nossa série sobre lógica tradicional, ou lógica aristotélica. Bom, o objeto central de estudo da lógica é o argumento. E para a gente chegar no argumento, a gente precisa passar antes por duas etapas, né? Que juntamente com o próprio argumento constituem as chamadas três operações do espírito, né? Que são a apreensão, o julgamento e o raciocínio. Bom, o raciocínio se materializa, né, ou tem como sua expressão o argumento, que dentro da lógica aristotélica toma a forma de um silogismo. Então a gente conhece aquele famoso exemplo de silogismo, né, que a gente tem três proposições, uma dessas proposições é a conclusão, né, e as outras duas são as premissas. Então, por exemplo, eu posso dizer, se todos os homens são mortais, né, então, primeira premissa, e se Sócrates é homem, segunda premissa, então a gente pode concluir que Sócrates é mortal, né? Então eu tenho um exemplo de um silogismo. Bom, esse silogismo ele é composto por três proposições, e a proposição está relacionada àquela operação de julgamento, e cada proposição é composta pela cópula entre dois termos, né, que os termos, por sua vez, estão relacionados àquela operação de apreensão. Então, a apreensão é responsável por capturar a essência de uma coisa, né? Então, quando eu digo, por exemplo, homem, né, então, estou apenas capturando essa essência, não estou afirmando nem negando nada. Daí, na segunda operação do julgamento, é que eu afirmo ou nego algo de alguma coisa, né? Então, quando eu digo, por exemplo, Sócrates é homem, então aí eu tenho um julgamento, e daí sim eu posso... aí eu tenho uma proposição que é verdadeira ou é falsa. E daí, por último, a gente tem o raciocínio, né, que de duas verdades conhecidas extrai, né, ou coloca em evidência uma terceira verdade. Bom, agora, uma propriedade desejada dos silogismos é que eles sejam válidos, né? E, então a validade é dita ser uma condição formal do raciocínio, porque justamente ela só envolve a análise da estrutura do meu silogismo, né? Não envolve a veracidade propriamente das premissas desse silogismo. Então, o que significa dizer que um argumento é válido, né? Significa dizer que, se as suas premissas são verdadeiras, então a sua conclusão será necessariamente verdadeira. Então, essa é a primeira análise que eu posso fazer de um argumento, né, em relação à sua estrutura. Essa análise não envolve, por enquanto, a veracidade das premissas. Mas é claro que uma propriedade desejada das proposições, né, que constituem o meu argumento, é que elas sejam verdadeiras. Daí a veracidade é dita ser uma condição material do raciocínio. Então, se eu tenho essas duas propriedades satisfeitas, então se o meu argumento, né, se o meu silogismo ele é válido, e além disso as suas premissas são de fato verdadeiras, então a gente tem o que Aristóteles chama de um silogismo científico, né, que dentro de uma nomenclatura mais atual a gente teria um raciocínio dito correto. Então, um raciocínio que satisfaz essas duas condições, né, tanto a condição formal quanto a condição material do raciocínio. Então, aí, de fato, eu teria um argumento seguro, né? Eu estaria provando ou demonstrando alguma afirmação. Mas é claro que eu posso ter erros nesse meu raciocínio. E esses erros podem ser tanto materiais quanto formais. Esses erros são o que a gente chama de falácias, né? Que pode ser, como eu já disse, tanto uma falácia material quanto uma falácia formal.
Então a falácia formal está relacionada à estrutura do meu argumento. Então se eu tenho um erro na estrutura do meu argumento, eu não posso afirmar que a conclusão segue necessariamente das minhas premissas. E por outro lado, se eu tenho um erro, por exemplo, um erro material, né, que seria um erro na veracidade das minhas premissas, por exemplo, então eu tenho uma premissa que é falsa. Daí a gente não pode afirmar que essas premissas, né, ou que essa premissa sustenta de fato a minha conclusão. Bom, então esse seria aproximadamente o panorama geral da lógica tradicional, né? Então o estudo é organizado dentro daquelas 3 operações do espírito, né, que são a apreensão, o julgamento e o raciocínio. Então na operação de apreensão a gente tem o estudo dos termos, na operação de julgamento a gente tem o estudo das proposições, e na operação de raciocínio a gente tem o estudo dos silogismos. E dentro do estudo do silogismo a gente pode dividir em um estudo formal, né, avaliando aquelas condições formais do raciocínio, e também as condições materiais que correspondem à veracidade das proposições. E por último tem o estudo das falácias lógicas. Então esse é também basicamente o roteiro que eu pretendo seguir, e convido você para acompanhar, né, essa série e fazer esse estudo junto com a gente, da lógica tradicional. Então é isso, aguarde os próximos vídeos e até mais.